Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de momentos, experiência, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venho a viver sem experimentar. E ontem eu estava lendo um livro fantástico, A Ciência do Sucesso, de Napoleão Hill, e lá tinha uma frase que realmente impactou na minha vida e eu quero transmitir e compartilhar a experiência daquela leitura com vocês. E a frase diz assim: um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Isso significa que mesmo vivendo os piores dias da nossa vida, mesmo enfrentando desafios, mesmo vivendo momentos aparentemente negativos, momentos onde parece que nada vai dar certo, a gente deve sempre persistir e ter a capacidade de superar as dificuldades que são apresentadas na nossa vida. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem um propósito, o que vai fazer você conquistar aquilo que você deseja, o que vai fazer você realizar o teu sonho, é exatamente você manter a tua mente focada naquilo que você deseja e você deixar de lado aquilo que já aconteceu, aquilo que você não pode mais resolver, aquilo que você não pode solucionar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que isso é bastante interessante. Depois que eu comecei a colocar essa ação em prática, minha vida mudou muito. Eu percebi o seguinte, que eu não posso corrigir os meus erros lá do passado, mas eu posso ressignificar os erros que eu cometi no passado, porque eu não tinha habilidade, não tinha conhecimento, não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas eu posso fazer diferente hoje. Cada situação que acontece na minha vida, eu tento buscar em uma experiência lá do passado e compreender o seguinte: caramba, quando aconteceu isso na minha vida lá no passado, eu agi de tal maneira. O resultado que eu obtive foi tal resultado. Será interessante agora eu agir daquela mesma maneira ou eu buscar uma alternativa diferente de viver esse momento e de viver essa situação? E a gente vai aprendendo que o mais importante na vida é quando a gente tem uma validação interna, quando a gente acredita nos nossos desafios, quando a gente acredita nos nossos propósitos, quando a gente acredita nos nossos sonhos, porque os desafios existem exatamente para nos moldar, para nos mostrar que nós temos capacidade, que nós temos força, que nós somos resilientes. Imagina aí, se na nossa vida tudo fosse um mar de rosa, tudo fosse fácil, nós não teríamos garra, nós não teríamos disposição, nós não teríamos um motivo para a ação. É muito simples você assistir a uma corrida onde um atleta, aparentemente, ele voa ali, ele flutua na pista, como era o caso de Bolt, que é um dos caras que eu admiro, e que ele falou uma frase que marca na minha vida, que quando a mente chega primeiro, o corpo é obrigado a chegar. Mas aquele cara, porém, é um exemplo do que é treinar, do que é motivação, do que é ter um propósito na vida e não deixar que os desafios possam interferir nas tuas ações e, consequentemente, impedir que você realize os seus sonhos. Bolt era hiper determinado, hiper focado e, em algumas situações de treino, ele sentia dor, mas ele não parava, ele vencia a dor. Então, esse motivo que ele tinha de superar, de vencer a dor, é você colocar na sua mente sempre que a dor sempre ela vai existir. Quando a gente começa a correr, a gente vai sentir um pouco de dor nos joelhos, a gente vai sentir um pouco de dor na perna. Quando a gente começa a pedalar, a gente vai sentir um cansaço. Mas aí é que está a diferença do desistente para o vencedor. Geralmente as pessoas que vencem uma competição, elas suportaram a dor. Ou seja, não é que elas não sentem dor, porque eu não acredito que ninguém seja super-homem. Até o super-homem tem seu lado negativo, tem seu ponto fraco. Os desenhos animados mostram muito bem isso. Todo super-homem tem um vilão, tem um adversário. Para quê? Para que ele tenha um motivo para lutar e não se acomode na sua zona de conforto. É a mesma coisa você achar que o campeão não sente dor, que o campeão não enfrenta desafios. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que alcançam sucesso na vida, elas passaram por uma trajetória de dificuldade, elas enfrentaram a humilhação, elas enfrentaram a dor, só que elas não pegaram essa dor e fizeram com que essa dor virasse um trauma na vida delas. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu volto ao passado e ressignifico tudo que eu vivi, as humilhações, os bullying, as ofensas, eu compreendo o seguinte: eu paro e olho hoje no presente, onde essas pessoas que me ofenderam, elas estão, a condição física que elas têm hoje,
a condição ética, moral que elas têm hoje e olho onde eu estou, o que eu me tornei daquilo que aquelas pessoas me falaram. E aí eu percebo o seguinte, aquelas pessoas, elas simplesmente não tiveram nenhum poder sobre a minha mente, elas não tiveram nenhuma capacidade de indução sobre o meu pensamento. E eu continuei sendo quem eu desejava ser, e hoje eu aprendi o seguinte, para você vencer o jogo é simplesmente você deixar de competir com os outros e você compreender o seguinte, a vida é uma competição diária, mas é você com você. Você não deve muito olhar para os lados, você não deve muito olhar para trás, você deve olhar para cima sempre e para frente, que é o lugar onde as pessoas que têm capacidade, onde as pessoas que têm talento, elas vão estar. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém passa olhando muito para o que o outro está fazendo, é porque a vida dele não tem significado. Porque quando a tua vida ela tem propósito, quando a tua vida é interessante, você não perde tempo para olhar para a vida do outro. Geralmente as pessoas que ficam olhando para a vida do outro, é porque a vida do outro é mais interessante do que a vida deles. Geralmente quando alguém só fica falando da vida do José, do João, é porque a vida dele não tem o que falar e essa pessoa não tem mais oportunidade de estar ao teu lado. Então, por que você não permite que essa pessoa esteja ao teu lado? Ela opta por falar de você. Então, aprenda lições interessantes na vida, que é a lição de nunca você desistir. Porque quando você desistir, você só tem uma certeza. A dor não vai ser eliminada, você vai continuar no teu lugar, você vai continuar talvez na tua zona de conforto, mas não existe zona de conforto quando você não está satisfeito com a vida que você leva. Não existe zona de conforto quando você não é feliz com a vida que você tem. Não existe zona de conforto quando teu casamento é uma droga. Não existe zona de conforto quando você não venceu na vida. Então é uma ilusão muito grande falar, fulano está na zona de conforto. Eu até hoje, eu nunca vivi na minha zona de conforto, porque eu acredito que no dia que eu tiver condições de realizar o sonho de comprar minha Porsche, eu vou querer uma Ferrari. No dia da Ferrari eu vou querer uma Lamborghini. Sabe para quê? Você tem que ter um motivo. Você tem que ter um motivo para a ação. Todos os dias, o que é que me move? O que é que me acorda? O que é que me desperta para mim vir aqui gravar um vídeo para vocês? É o desejo e a vontade de transmitir uma mensagem poderosa, de desbloquear pessoas, porque ontem eu fui dormir assistindo Pablo Marçal, que para mim é um dos homens que tem o cérebro mais aguçado, uma das cabeças mais pensantes do Brasil. E eu fico hiper motivado quando eu ouço um deputado federal como Nicolas Ferreira, quando eu ouço um pastor como Marcos Feliciano, Silas Malafaia, quando eu ouço alguém como Conrado Adolfo, quando eu ouço vídeos de Anthony Robbins, mas caramba, eu vou buscar Anthony Robbins, Paulo Vieira, coach, eu vou buscar Pablo Marçal e eu percebo o seguinte, o cérebro desses caras é do mesmo tamanho do meu, o QI deles é o mesmo do meu, mas qual a diferença deles às vezes para mim? O coeficiente emocional, o que é? A gente trabalha muito QI, a gente busca muito adquirir inteligência, a gente busca muito adquirir conhecimento e a gente esquece de adquirir o controle sobre as nossas emoções. E o desistente é exatamente alguém que não tem controle sobre suas emoções. Ele se prepara para pedalar pela manhã. Aí se está chovendo ele não vai. Por quê? Porque ele não pode controlar as suas emoções. Ele queria o só. E aí vem a chuva. Então eu preparo sempre o meu que é o coeficiente emocional. Trabalhando as minhas emoções eu vou controlar os meus sentimentos. E controlando os meus sentimentos, eu vou moldar a minha vida para que a minha vida seja um reflexo daquilo que eu tenho aqui dentro. E quando o homem está equilibrado mentalmente, o homem está equilibrado fisicamente. E quando o homem está fisicamente equilibrado e mentalmente equilibrado, só resta a ele buscar o equilíbrio espiritual. Quando você tem essa tríade, corpo, mente e alma, pronto. Aí, velho, ninguém te destrói, ninguém te derruba. Por quê? Você não precisa de validação externa. Você já é validado por você mesmo. Aí você se torna um vencedor. Todos os desistentes são pessoas que precisam de validação externa. Eles não têm confiança neles, eles não confiam nele, eles precisam que alguém diga, ó, você é bom no que você faz. Se alguém falar você é ruim, as pessoas absorvem esse comportamento. Então, que esse vídeo possa ter inspirado alguém, que esse vídeo possa motivar alguém, que esse vídeo possa transformar a vida de alguém, conduzir alguém para um debate para você compreender. Se você desistir, você vai ser um perdedor. Se você continuar e você persistir, você vai ser um vencedor. A escolha está na sua mão. Valeu, sucesso sempre. Uau!